Bom, pessoal, eu sou a Júlia, vim falar um pouco mais da bronquiolite aqui a pedido do Pedro e da Mari nesse nosso curso de urgência. Eu sou pediatra lá pelo Odilon mesmo, eu fiz a minha residência de pediatria lá no Odilon, passei e ainda sou plantonista, passei o ano passado inteiro, ainda sou plantonista do CTI pediátrico lá da emergência, e atualmente sou residente da terapia intensiva lá do Odilon também. Então, vamos falar um pouco sobre a bronquiolite, que é atualmente a doença um pouco do momento aí, né? Nessa sazonalidade que está deixando todos os pediatras de cabelo em pé. Eu baseei a minha aula muito nesse protocolo da prefeitura, achei ele bem interessante, eu dei uma lida nele todo para poder me basear bastante nele para fazer essa aula, e ele é um protocolo bem fácil de ler, bem tranquilo, e, na verdade, eu vou fazer uma tradução dele aqui para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Pode me interromper para falar, porque eu não estou enxergando vocês, não. Estou enxergando só a minha tela aqui, tá bom? Bom, então nós vamos falar um pouco de bronquiolite, de acordo com o protocolo, e eu dividi a aula em 4 grandes partes, assim. Falar um pouquinho da definição, e aí dentro da definição um pouquinho dos fatores de risco, epidemiologia, uma fisiopatologia rápida. Depois nós vamos falar do diagnóstico, o manejo, que atualmente, né, eu acho que é o que todo mundo tem mais dúvida e é o mais difícil, e prognóstico, e um pouquinho de prognóstico e prevenção. Bom, o que é a bronquiolite, então? A bronquiolite é uma infecção viral aguda das vias aéreas inferiores, mas sempre precedida por uma infecção viral das vias aéreas superiores, e aí essa infecção das vias aéreas inferiores vai causar uma inflamação e obstrução ali dos bronquíolos, das pequenas, da parte, da menorzinha, parte menorzinha do trato respiratório. E a gente chama de bronquiolite toda essa infecção das vias aéreas inferiores em lactentes menores de 2 anos. Só pincelando assim, muito rápido e superficial com essas imagens, a fisiopatologia aí da bronquiolite. Então, a gente tem aqui o bronquíolo de calibre normal, quando ele está inflamado lá pela bronquiolite, pela ação do vírus ali, tanto por dano direto quanto pela inflamação. O bronquíolo inflama, fica mais edemaciado, esse dano do vírus causa esse excesso de produção de muco, e aí gera essa obstrução, que é o que leva ali toda a apresentação da bronquiolite. É uma doença muito prevalente aí no nosso período que estamos vivendo agora, que é o que a gente chama do período sazonal, que vai aí durante o outono e inverno, e aí mais ou menos aí de março a agosto. Então, assim, eu acho que ainda tem um caminho para viver durante essa sazonalidade esse ano, né? Infelizmente. Como fatores de risco, então, a gente tem idade menor de 3 meses, hipoxemia, desnutrição, defeitos anatômicos da via aérea, das vias aéreas, né? Ou um lactente aí que já tenha uma doença pulmonar, cardíaca ou neurológica de base, que isso, na verdade, é meio que um fator de risco para várias outras doenças, né? Os lactentes imunodeficientes e os prematuros, que também são sempre a prematuridade, principalmente menor de 32 semanas, é sempre também um fator de risco para diversas outras doenças, né? Um pouquinho de etiologia, o nosso vírus queridinho da bronquiolite é o sincicial respiratório, né? É o mais prevalente. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco alguns gráficos de dados coletados aí, mostrando que realmente o vírus sincicial é o mais prevalente na bronquiolite, e é o que a gente tem vivido muito lá no Odilon esse ano, os painéis gerais todos positivamos com sincicial respiratório, mas o rinovírus também ali, está em segundo lugar, competindo com o sincicial respiratório como o vírus aí prevalente
na causa das bronquiolites. Além desses dois vírus mais prevalentes, tem também os outros que já são conhecidos nossos, né? O metapneumovírus, o influenza, adenovírus, o coronavírus, tanto o Covid-19, né, da pandemia, quanto outros tipos de coronavírus e bocavírus. A transmissão ali é também conhecida, né, por nós, é dali transmissão de todas as IVAs, contato direto, contato ali com gotículas, principalmente em ambientes fechados, que favorecem muito essa transmissão, e transmissão por compartilhamento de objetos contaminados. E aí é uma coisa que é muito difícil de controlar nos nossos meninos, né? Porque ou em casa, ou ali na creche, na escolinha, difícil demais controlar os objetos que as próprias crianças estão ali brincando, os brinquedos, em casa ali um compartilhamento de copo e tal. Quando a gente está doente, compartilha esses objetos com as crianças, aí eles têm uma propensão maior de pegar ali o vírus da bronquiolite e sofrer com as consequências da infecção, né? Temos de período de incubação aí de mais ou menos 2 a 8 dias e um contágio pode ser entre 3 dias e 4 semanas ali do primeiro sintoma. Então, um período de contágio muito grande. Às vezes você está até já quase melhorando ali dos seus sintomas, mas você ainda está podendo está suscetível a passar isso para outras pessoas, né? Aqui eu trouxe esse gráfico aqui, ele é até bem recente, foi um gráfico de um informe epidemiológico da PBH, que foi publicado agora no dia 30/4 desse ano, com a incidência dos vírus respiratórios, e aí aqui ele está em todas as faixas etárias. Eu marquei nesse retângulo a faixa etária que importa para nós, mas aí é a incidência dos vírus respiratórios nos painéis virais coletados do dia 30/3 a 26/4. Então, assim, bem recente mesmo, é questão de um mês para trás, de um mês para trás. E aí, o que a gente pode ver é que foram identificados nos painéis virais coletados muito rinovírus, que é esse sei lá que cor que é essa, esse cinza meio esquisito aqui. Esses nos pacientes de 1 a 4 anos, aqui nos menores de 1 ano, e muitos vírus sincicial respiratório, aqui nos maiores de 1 a 4 anos e aqui nos menores de 1 ano, que foi o que eu falei lá para vocês no slide anterior, que são os mais prevalentes de serem causadores da bronquiolite. E um outro gráfico que eu trouxe aqui, esse é um gráfico do relatório semanal dos vírus respiratórios feito pela Organização Pan-Americana de Saúde. Também é um documento publicado bem recente aí, eu não lembro direito a data, mas se não foi mês passado, foi no mês anterior. E aí aqui a gente consegue ver certinho a sazonalidade que a gente vive aí desses vírus respiratórios, né? Aqui, por exemplo, 2018, 2019, tendo essa sazonalidade mais no meio do ano, 2020, por causa da pandemia, os meninos ficaram muito ali isolados, muito na quarentena, não teve essa sazonalidade. E aí, a partir de 2021, 2022, a gente volta a ter um pouco de sazonalidade, mas uma sazonalidade meio esquisita. A partir de 2024, 2023 e 2024, e esse ano não tem tantos dados porque está começando agora, mas a gente começa a ver ali que está voltando esse período desse pico e da incidência desses vírus nessa época agora do outono e inverno. E o gráfico de baixo, ele é para mostrar a mesma coisa, mas porque o gráfico de cima é só do sincicial respiratório. E o gráfico de baixo mostra também os outros vírus ali presentes na etiologia da bronquiolite. Tendo um destaque aqui, ó, no 2024, e aí nós vamos ter que esperar para ver como é que vai ser esse ano, no rinovírus. O rinovírus está aqui, eu acho que vocês conseguem ver, está bem, bem gordinha a faixa do rinovírus, que é essa cor, esse cinza aqui, ó. Bom, de diagnóstico, então.
O diagnóstico da bronquiolite, ele é essencialmente clínico. A gente vai aí fazer a nossa boa e velha anamnese e exame físico bem feito para a gente conseguir fazer esse diagnóstico de bronquiolite, e não existem exames laboratoriais e exames de imagem que a gente vai usar para fechar o diagnóstico de bronquiolite. Eu vou falar um pouco daqui a pouco, mas eles não são feitos de rotina. Então, o que a gente vai procurar ali na anamnese, no exame físico, para a gente falar que o paciente tem uma bronquiolite? O primeiro de tudo é um lactente menor de 2 anos, então até 2 anos a gente pode falar que a criança está tendo um episódio de bronquiolite, né? Inicialmente, a mãe vai relatar aí uns dias anteriores de sintomas de vias aéreas superiores, de uma síndrome gripal. Normalmente, a criança vai começar aí com uma rinorreia, uma obstrução nasal, e que vai evoluindo para sintomas de vias aéreas inferiores. E aí são coisas que a mãe vai relatar para a gente, mas a gente vai identificar isso no nosso exame físico, que é às vezes um paciente que tosse bastante ali durante a consulta, um paciente que está taquipneico, e lembrando que taquipneia na pediatria, ela é estratificada em faixas etárias, né? Mais para frente eu vou mostrar uma tabelinha. Ali na ausculta a gente pode, é sempre uma ausculta muito rica, uma ausculta cheia pode ter muito sibilo, muita crepitação, muito ronco, ao mesmo tempo pode ser só sibilos ou só crepitações, então é uma ausculta variável que pode ter ali todo tipo de ruído adventício, e o que mais preocupa a gente, o que mais estressa a gente é o esforço respiratório. E aí esse esforço respiratório, ele é classificado em leve, moderado ou grave, e ele é um pouco examinador dependente, né? Até existem scores de classificação de bronquiolite e tudo mais, mas nenhum que é muito difundido para uso e nenhum que é assim bem validado para uso também. Então, por isso que a gente, igual a asma tem o PAS, a gente não tem um para bronquiolite, para a gente classificar a bronquiolite. Então, depende muito de avaliar o paciente mesmo. E aí tem os pacientes que já chegam bem graves, que podem evoluir com apneia e insuficiência respiratória aguda. A investigação virológica, ela assim, não é essencialmente necessária para o diagnóstico, mas ela é muito importante para a gente fazer o monitoramento epidemiológico, para a gente ter noção de quais vírus estão sendo mais comuns ali em determinada sazonalidade. Aí, assim, uma observação que a gente fez com os nossos casos de bronquiolite lá do Odilon é que ano passado a nossa sazonalidade foi muito. O vírus que mais assim chamou nossa atenção foi o metapneumovírus. A gente teve muita bronquiolite por metapneumovírus. Esse ano a gente está vendo praticamente 100% de vírus sincicial respiratório. E aí, ou o vírus sincicial respiratório puro, ou o sincicial respiratório com outros vírus. Então, é importante fazer essa notificação da síndrome respiratória aguda grave e o painel viral solicitar, quando possível, para fazer esse monitoramento epidemiológico, porque, na verdade, para o manejo, para o diagnóstico e para conduzir o paciente, não vai ter muita importância, não. De exames laboratoriais, então, eles não são rotina e eles servem mais para a gente excluir um diagnóstico diferencial do que, de fato, falar que é uma bronquiolite. Normalmente, a gente faz o hemograma e o PCR, que são o PCR ou o VHS, que são marcadores de prova inflamatória, né? E isso aí, a gente faz para excluir, se a gente tiver na dúvida, qualquer paciente da bronquiolite, mas a gente às vezes é um pouco mais liberal de fazer esses exames nos RNs menores de 28 dias, até porque aí entra, se tiver tendo febre, né, entra aí no protocolo da sepse neonatal tardia. Lactentes menores de 90 dias com uma febre importante, persistente e prostração, um agravamento súbito e não esperado, ou então um paciente que está tendo uma febre alta persistente que não passa com nada. Mas é igual eu falei, é mais para excluir que seja um outro processo infeccioso.
E de exame de imagem, o que a gente tem aí de para fazer é o raio-x mesmo, mas também não é um exame que a gente faz de rotina. Não são todos os meninos de bronquiolite que merecem fazer um raio-x. Os pacientes que a gente vai preocupar mesmo de fazer um raio-x são aqueles que a gente está vendo que é uma bronquiolite que vai precisar de suporte respiratório, está evoluindo por um esforço moderado a grave, ou então aqueles que a gente realmente pensa que, não, eu acho que na verdade pode ter uma bronquiolite, mas tem uma ausculta ali localizada que eu acho que é uma pneumonia. Então, a gente vai fazer para diagnosticar, para fazer esse diagnóstico diferencial. Como critérios de internação, então, a gente tem cianose, apneia, que aí já é aquela bronquiolite que já está evoluindo mesmo para uma gravidade alta, já vai precisar realmente de um suporte respiratório. Bradicardia ou taquicardia persistente, e aí de taquicardia a gente tem que ficar atento aí às faixas etárias, porque cada faixa etária tem aí sua faixa para a gente chamar de taquicardia. O protocolo da PBH, eu coloquei esses valores, porque o protocolo traz esses valores quebrados. Mas, assim, é só a gente ter o bom senso, né? Não necessariamente, o paciente está com 160 de frequência cardíaca, não é taquicardia, 162 é. Não, a gente vai titulando isso à medida que a gente vai atendendo a criança, né? Além, então, da taquicardia, da bradicardia persistente, tem a letargia ou agitação excessiva, e aí isso pode estar relacionado já com uma hipoxemia ou uma hipercapnia, que essa desregulação dos gases no sangue, eles podem causar esses sintomas, né? Desidratação e indisponibilidade de via oral, porque às vezes os meninos, eles têm uma dificuldade de coordenar a deglutição com a respiração. Então, eles acabam engasgando, ou então não amamentando, não comendo direitinho, né, adequado, e aí acabam evoluindo para uma desidratação. Uma hipoxemia persistente, que aí o protocolo coloca como hipoxemia persistente saturação menor que 90 mesmo. Então, a gente pode tolerar aí até 90% de saturação em ar ambiente, na bronquiolite. Uma taquipneia persistente, e aí a taquipneia também a gente tem que ficar atento para as diferentes frequências respiratórias adequadas para cada faixa etária. E o esforço respiratório, que aí, para a gente considerar como critérios de internação, um esforço respiratório moderado a grave. E aí o protocolo coloca como esforço respiratório moderado a grave aqueles pacientes que têm, principalmente, batimento de aleta nasal, uma retração de fúrculo, uma tiragem intercostal, um balanço tóraco-abdominal, uma gemência, e aí coloca também como sinais de esforço a hipoxemia, cianose e a apneia, mas que também já fazem parte ali dos outros critérios de internação desse paciente. Bom, o que a gente tem, então, de formas de manejo? O manejo da bronquiolite, ele é essencialmente de suporte. Às vezes a gente fica meio frustrado de não ter ali, igual a bactéria, né? Uma bactéria tem um antibiótico para tratar, a gente não tem um remédio específico para tratar os vírus da bronquiolite. Então, o que a gente tem que fazer é dar o suporte que a criança está precisando. O suporte respiratório, que às vezes que é o que a gente mais preocupa, né? Não que os outros sejam menos importantes, mas é o que angustia mais a gente, que é o que a gente consegue ver ali, que a gente fica mais preocupado. Existem essas formas de suporte respiratório que eu não vou falar agora, que eu vou falar no próximo slide um pouco mais. O suporte hemodinâmico, que aí a gente tem que ficar atento ali a saber identificar sinais de choque, saber a hora de fazer uma expansão volêmica no menino, sabe? A hora que, na verdade, já não dá mais para fazer expansão e a gente já tem que começar a pensar em uma mina. Suporte clínico com analgésicos, antitéricos e sintomáticos, justamente para dar um conforto para o paciente, porque já é um paciente que já está ali quase numa angústia respiratória mesmo. Então, se tiver com febre, a gente consegue
dar um antitérmico para baixar essa febre, até também para tirar fatores confusionais da gente. Porque um lactente com febre, ele fica taquicárdico e fica taquipneico. Não necessariamente essa taquicardia e essa taquipneia vão ser um critério de internação dele, porque às vezes você dá um antitérmico, a febre melhora e ele fica confortável, fica bem. E o suporte nutricional, que também é muito importante. Às vezes a gente até deixa ele de lado, porque a gente fica mais preocupado com o respiratório, mas a gente tem que lembrar ali, se a gente está suspendendo a dieta de um paciente, de colocar uma hidratação venosa num aporte hídrico adequado e, quando possível, iniciar uma dieta integral, assim, o mais precoce possível, dentro das condições do lactente, por sonda, justamente por aquilo que eu falei, que o neném não vai conseguir coordenar a decluição, a sucção, junto com a respiração ali, que ele já está tendo mais dificuldades. Bom, de suporte, então, respiratório, a gente tem essas 4 fases. Eu sei aí que num contexto de UPA não é tão possível fazer todos esses passos, mas sempre que possível, a gente tenta seguir esses 4 passos e assim, a gente até gosta de falar com as mães para explicar que são os 4 degraus do suporte respiratório da bronquiolite. A gente vai mudando e escalonando de acordo com a clínica, conforme o paciente vai mostrando para a gente aí que ele está precisando. O O2, então, a gente vai iniciar por máscara ou catéter naqueles meninos que têm um esforço moderado a grave, com a saturação menor de 90 em ar ambiente. E aí vai depender, se for, né, o catéter ou a máscara vai depender ali do quanto que ele está precisando desse O2. Se ele estiver mantendo a saturação abaixo dos 90%. O catéter nasal de alto fluxo, eu coloquei aqui mais a título de conhecimento mesmo, porque eu sei que lá no Odilon a gente já tem uma dificuldade de conseguir o material para começar um catéter nasal de alto fluxo, quem dirá na UPA, né? Mas eu coloquei para a gente saber que ele existe e que ele está na evolução ali do suporte respiratório da bronquiolite, porque ele oferta um volume maior, um fluxo maior de oxigênio, bem mais que o catéter nasal e que a máscara, de uma forma mais confortável, e aí isso vai melhorar a oxigenação dos pacientes que estão apresentando uma piora por hipoxemia. O terceiro degrau vai ser, então, a ventilação não invasiva. Eu coloquei CPAP-VNI porque é o nome que a gente chama, mas, na verdade, o CPAP é uma forma de ventilação não invasiva, e o que a gente chama atualmente de VNI, na verdade, o nome certo seria BIPAP. Então, a gente teria como terceiro passo a VNI, tendo 2 opções de VNI, o CPAP e o BIPAP. Mas, popularmente, a gente chama de CPAP e VNI mesmo. O CPAP, ele vai ajudar ali a manter, ele vai mandar só a PEP, né, vai manter ali a PEP constante, que é a pressão expiratória, e vai manter a via aérea patente, principalmente na expiração, que é quando os meninos, às vezes, estão ali no esforço respiratório, eles expiram, exalam todo o ar, o alvéolo, o bronquíolo já está lá edemaciado, obstruído por muco, já tem um calibre menor, então eles expiram e acaba colabando e levando às atelectasias. O CPAP vai ajudar a prevenir isso. E a VNI, que na verdade é o BIPAP, chama BIPAP porque ele dá 2 níveis de pressão, né? A gente dá a pressão inspiratória e a PEP, e aí ela é meio que até chamada assim de, entre aspas, uma ventilação mecânica, só que sem a via aérea definitiva. A gente vai colocar lá de parâmetros, todos os parâmetros que a gente colocaria numa ventilação mecânica mesmo, só que quem está comandando ali a respiração é a criança. O drive respiratório, quem tá fazendo, né, quem está mandando no drive respiratório é a própria criança.
O sucesso do CPAP e da VNI, ele está muito relacionado com o ajuste, com o conforto do paciente com a interface. Tanto o CPAP quanto a VNI, eles têm uma prongazinha, e aí eu trouxe 2 exemplos, que é o que a gente tem lá no Odilon, que é essa prongazinha nasal, e tem essa outra nasal que é tipo um catéter nasal mesmo, mas com um calibre mais grosso, e tem essa de cá que tampa, é como se fosse uma máscara mesmo, que tampa todo o nariz do neném. Todas essas duas interfaces, elas incomodam demais a criança. A criança fica super mal adaptada, incomoda, tá jogando uma pressão, um ar ali, tem um negócio grudado na cara da criança, então a gente tem que dar o conforto para o paciente que ele precisa para poder adaptar bem para o sucesso do CPAP ou da VNI. E aí o que a gente tem feito lá no Odilon é usado muito o Precedex, que a gente meio que padronizou lá que pacientes em CPAP e VNI que precisam de uma melhor adaptação na ventilação não invasiva, a gente começa um Precedex, que é que leva a uma sedação mais leve, gerando um conforto e o paciente não perde o próprio drive respiratório. CPAP e VNI tem tirado muitas crianças do tubo. Assim, a criança faz o CPAP, faz a VNI, e aí fica ali até um pouco mais prolongado, mas não precisa de entubar. Só que a gente tem aquelas crianças que, mesmo assim, ainda vão evoluir mal e vão precisar ser entubadas. E aí, depois que entubou, a gente tem aí que pedir realmente uma vaga de terapia intensiva o mais rápido que a gente conseguir, porque o manejo dessa bronquiolite na terapia intensiva, ele é um pouco mais difícil, o paciente intercorre muito, e não vou aprofundar nisso aqui, porque é uma aula totalmente à parte e gigantesca também. Bom, o que a gente tem, então, de intervenções não recomendadas rotineiramente para bronquiolite, que às vezes a gente vê muito ser feito por aí, mas que são intervenções que não têm evidências de melhora na bronquiolite. Bom, o que gera mais dúvida é fazer ou não salbutamol para os meninos de bronquiolite. Apesar assim de muito difundida essa realização do salbutamol para avaliar se o lactente tem ou não uma resposta terapêutica ao broncodilatador, porque assim, vou tentar aqui, vai que responde, né? Às vezes ajuda ele. O que a gente tem ali de estudos que falam sobre isso é que realmente o lactente ele pode até ter uma resposta ali inicial, mas é uma resposta que não vai fazer diferença no manejo do paciente, na evolução do paciente. Ou seja, não vale a pena ficar fazendo broncodilatador para todos os meninos, principalmente para os menores de 6 meses, que são os que a gente tem documentado nos estudos que são os que vão menos responder mesmo aos broncodilatadores. Os maiores de 6 meses, se ele tem ali já uma história de uma marcha atópica, tem uma família, mãe e pai asmático, já precisou ir para o hospital outras vezes por causa de sibilância, a gente pode até testar, que pode ser que eles até tenham uma resposta. Mas, mesmo assim, vai ser uma minoria. E nos menores de 6 meses, assim, nem tenta, porque às vezes você vai irritar mais o paciente, colocando ali uma máscara, né, para fazer a máscara e o espaçador, você vai deixar ele mais irritado, mais cansado, do que ter um benefício. Às vezes você vai ter um benefíciozinho ali inicial, mas que já está comprovado que não diminui tempo de internação, não diminui tempo de doença, não muda desfecho, então às vezes vale a pena não fazer. A mesma história para o ipratrópio e para o montelukast, que são 3 remédios aí que a gente usa muito na asma, e aí na asma já é bem difundido mesmo, né, o benefício, que na bronquiolite não tem seus benefícios. A adrenalina. A adrenalina, ela
Tanto a IM quanto a inalatória também não tem seus benefícios na bronquiolite. A IM é para tratar a anafilaxia e a inalatória é para tratar o estridor. E mesmo assim, não são todos os estridores que respondem bem à adrenalina, né? Então, na bronquiolite, a gente não tem nenhuma desses dois componentes, então não é adequado ficar fazendo. Corticoterapia, seja ele sistêmico ou inalatório, também não devem ser feitos assim de rotina em toda bronquiolite. Até porque a gente às vezes tem que parar para pensar em quantas vezes esse lactente vai procurar um atendimento por causa de sibilância. Se todas as vezes que ele for para o pronto atendimento por causa de sibilância ele receber um corticoide, ele vai sofrer aí as consequências dos efeitos adversos negativos do corticoide constante, né? E como a gente sabe que a bronquiolite não tem seu benefício ali na bronquiolite, o corticoide vai ser bem indicado lá na terapia intensiva, depois, quando a gente está vendo que está evoluindo mal, e mesmo assim é só para alguns poucos pacientes, mas ali no manejo de urgência, no manejo ali de UPA e de UDC, de sala de urgência, o corticoide não tem benefício. Antibióticos. Antibióticos, aí a gente volta um pouco lá na etiologia da doença, né? Então, a bronquiolite é um vírus, a gente então não adianta fazer um antibiótico para uma doença viral. Por isso não devem ser prescritos de rotina, mas tem aquelas exceções que são os meninos que a gente tem uma forte suspeita de infecção bacteriana secundária. Que também não são todos, né? É uma grande minoria, não. É uma minoria dos pacientes. Fisioterapia respiratória. A gente tem um costume, inclusive lá no Odilon, a gente sempre chama a fisioterapia para avaliar a bronquiolite, para tentar ajudar, para não ir para o suporte, mas a verdade é que também não tem tanta evidência de melhora assim. Os atendimentos da fisioterapia para fazer manobras de drenagem postural, compressão ou vibração torácica ali para ajudar na movimentação do muco, né? Estimulação de tosse, elas não são recomendadas ali na bronquiolite, né, na rotina do tratamento da bronquiolite, mas é uma estratégia bem indicada somente naqueles pacientes que têm comorbidades que dificultem a higiene brônquica fisiológica, ou seja, nos pacientes que têm uma neuropatia aí de base, alguma coisa que ele não consegue, ele não tem um reflexo de tosse tão preservado, aí a fisioterapia respiratória está bem indicada. E, por último, a micronebulização com solução salina hipertônica também não é uma prática bem indicada para bronquiolite, porque também não faz diferença, não reduz tempo de doença, não reduz gravidade, não reduz tempo de internação. Isso tudo tem estudos comprovando isso, e quem quiser ler um pouco mais sobre os estudos, tem no protocolo da PBH essa parte falando separadinho de cada tópico desses aqui. Bom, então, para finalizar, um pouquinho de prognóstico e prevenção. O prognóstico da bronquiolite, ele é majoritariamente bom, com recuperação total em alguns dias e sem sequelas graves. A maior parte dos meninos, dos lactentes com bronquiolite, eles vão ficar aí passando mal alguns dias, mas vão ter resolução completa dos sintomas sem nenhuma sequela grave. Os que ficam muito graves e aí vão para o CTI, eles desenvolvem complicações, infecção bacteriana grave, de complicação e tudo mais, aí já é uma outra história, mas é uma minoria dos pacientes. Na nossa amostra, ela é uma amostra viciada, pelo menos lá no Odilon, porque a gente só recebe os meninos que são os piores, né? A gente não vê ali todos lá no CTI de emergência, né? E no CTI pediátrico, a gente não vê todos que são atendidos na porta e que recebem alta. Então, às vezes, a gente que trabalha na sala de urgência, sala de emergência, CTI, fica achando que toda bronquiolite tem um prognóstico péssimo.
mas a gente está pegando a amostra viciada das bronquiolites ruins, porque, na verdade, a maioria tem uma boa recuperação. E de prevenção, a gente tem aí medidas básicas de higiene, e que eu acho que essas medidas básicas de higiene, elas foram um legado bom e importante da pandemia, porque a gente começou a usar muita máscara, começou a ter mais cuidado ali de lavar a mão, de passar um álcool gel, de quando está doente ficar mais afastado do pessoal, e é isso que a gente tem que insistir de como medida básica e principal de prevenção da bronquiolite. Só, assim, né, uma novidade, uma coisa que está aí saindo agora, está muito em voga agora nesse começo do ano, que está saindo estudo sobre isso, é o uso do nivesimab. A gente já tem bem estabelecido o uso do palivizumab para profilaxia dos lactentes com maior risco de infecção pelo vírus sincicial respiratório, e aí é uma dose mensal durante os 5 primeiros meses da sazonalidade, tem uns critérios lá dos lactentes que recebem e que entram como lactentes para receber esse palivizumab, e atualmente tem saído estudos positivos para o uso do nivesimab, que também é um outro anticorpo monoclonal, e eu acho que ele vem aí meio que daqui a um tempo, claro, para substituir o palivizumab, porque é uma imunização passiva em dose única, no primeiro mês ali do período sazonal, a criança vai lá, toma a dose única, e ele está protegido para o resto dos 5 meses, né? E é uma medicação com maior potência na redução da carga viral pulmonar. E tem também a vacina, né, das gestantes, que eu até não coloquei aqui, mas ela é aplicada ali entre a semana 32 e 36 de gestação, e aí oferece uma proteção passiva também contra o neném, mas que também ainda falta, né, sair mais estudos, difundir isso mais. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Foi uma aula mais rapidinha mesmo, mas é o que a gente precisa saber para manejo básico ali da bronquiolite na sala de urgência, no pronto atendimento, na UPA. Eu usei essas referências. Muito obrigada. Aí agora a gente abre para perguntas e dúvidas, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa. Muito bom.